No vídeo de hoje você vai assistir um dos vídeos mais difíceis que gravei aqui no canal. Quer saber mais sobre a minha vida? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Estou aqui nas madrugadas para trazer conteúdo para vocês, né? Aqui no distrito a vida é muito corrida, várias igrejas para cuidar, pessoas e tantas afazeres. Falando nisso, deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Adriano Cecílio, você está no canal Minuto Profético no meu escritório e eu quero convidar você que mora aqui na região de Monte Azul Paulista, em Barretos, a região toda aqui, venha nos visitar. Está passando aqui na tela para vocês o endereço de duas das nossas igrejas aqui do distrito de Monte Azul Paulista. Nossos cultos são aos sábados, domingos e quarta-feira. Você é o nosso convidado. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. E se esse vídeo tocar o seu coração, e eu sei que vai tocar o seu coração, mande para aquela pessoa que está passando por essa situação que você vai ver aqui. O vídeo de hoje é muito emocionante, porque fala do meu fracasso como pai, né? Fala do meu casamento e também sobre as histórias que passei com a minha esposa sobre maternidade, né? Paternidade, enfim. E hoje eu nem vou contar a história, eu vou reagir aqui a uma vez que contei essa história aqui no meu distrito, né? Foi gravado e eu vou reagir com vocês, né? Vou pausar em alguns momentos, fazer algumas considerações, mas nós vamos chorar junto, né? Por que estou gravando esse vídeo, né? A ideia aqui em 2025 é me fazer mais conhecido para vocês entenderem que aqui não é apenas um pastor, mas um ser humano que tem coração, tem família, tem muito trabalho para fazer e alguém que é apaixonado por teologia, por pessoas. Então, você me conhecendo melhor, quem sabe você dá uma chance para, de alguma forma, se simpatizar com aquilo que eu tenho falado, pregado, ensinado, né? Já fiz alguns outros vídeos dessa série, já gravei dois vídeos, um vídeo sobre o meu batismo, outro vídeo foi sobre o meu batismo e sobre o meu chamado ao ministério, e agora um pouco do meu casamento e do meu fracasso como pai. E você vai entender isso, tá? Beleza? Preparado? Fortes emoções? A minha garrafa d'água está aqui. Bora lá assistir. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Olha lá. Então vamos lá. Ai, meu Deus. Fortes emoções. Que vocês conhecem um pouco da nossa história por mim. Por mim. Agora eu quero que vocês conheçam um pouco da nossa história pelos olhos dela, não é? Número 1. Okay. Você é minha esposa, tá, gente? Boa noite, querida. Bom sábado, bom dia, rei. Bom sábado, igreja. Eu falei boa noite. Muito bem, meu amor. Você como eu estava nervoso. Eu te conheci, você tinha 16 anos. E eu lembro que na nossa conversa, nos nossos namoros, o nosso sonho era ser pais, né? Você sempre teve esse desejo de ser mãe? Sempre. Sempre teve. Desde pequenininha, brincando com as bonecas. Ok, pode pôr mais perto aqui. Isso. Ai. Tá, entendi. E eu lembro que nós casamos, fomos batizados no dia 7/7/2007. Casamos e batizamos, né? Batizamos e casamos. Isso. Ainda bem que ela está aqui para corrigir. E depois de um ano, pouquinho, né? Nós tivemos a notícia. Como foi para você saber que você estava grávida? Conta para o nosso povo. Bom, a primeira notícia da primeira gravidez, né, que você já conhece um pouquinho da nossa história, foi uma surpresa grandiosa, porque já era um sonho desde criança, desde que nós havíamos os casado, muitas pessoas falavam assim: vocês casaram agora, aproveita um pouco mais o casamento, depois vocês arrumam um bebê, né? Mas o nosso coração não queria isso, a gente já queria logo já ter um fruto do nosso amor, né? E Verdade. com um ano de casados, nem um ano completo, né? Quase um ano completo de casados, nós descobrimos a gravidez
E foi uma alegria radiante. Minha mãe, que era uma das pessoas que falava assim, espera um pouco, foi a primeira a sair comprando roupinha, a primeira a festejar com a gente, né? Toda a família muito feliz com a notícia. A igreja também, de qual nós pertencíamos. E eu lembro que com a notícia, né, eu nem sabia como lidar com a situação, né? Mas aí a gente fez uma ultrassom e no decorrer daquela semana houve o que aconteceu naquele momento? Num sábado pela manhã, eu estava na igreja, e aí eu comecei a perceber que tinha algo que estava estranho, né? Fui ver, estava com um sangramento, e dali já fui ligar para o médico, né? E o médico falou assim, fica de repouso, faz o uso do medicamento, e na segunda-feira a gente se encontra, mas fica quietinha, tá tudo bem, é normal. E aí nós fizemos tudo que ele mandou, né? Mesmo assim eu fiquei já apreensiva, porque nunca tinha passado por nada disso, era a primeira vez e tal. E aí na segunda-feira nós voltamos ao médico. Só que, por incrível que pareça, assim, uma parte que acho que o Adriano não costuma contar, na segunda-feira que eu ia ao médico, ele tinha um compromisso muito importante em Ribeirão Preto. E eu fiquei assim, poxa, eu vou sozinha no médico, né? E eu falei, mãe, vamos comigo. E por isso fui cedinho para minha mãe, ele foi para Ribeirão, estava indo para Ribeirão Preto, eu fui cedinho para minha mãe. E modéstia à parte, mulheres, eu dirijo muito bem. É verdade. E naquele dia eu fui tirar o carro da garagem da minha mãe, que é enorme, uma garagem gigantesca. Fui tirar o carro e eu bati o carro na garagem dela. E aquilo, não sei se eu já estava ansiosa, nervosa, eu falava, puxa vida, liguei para ele na mesma hora, chorando, falava, amor, volta, eu quero que você fique comigo, eu já estou nervosa, volta, eu bati o carro da garagem, como que pode fazer isso? E ele voltou, mas eu sei que eu tinha batido, porque eu precisava dele comigo. E eu lembro que nós fomos fazer o ultrassom, e eu sabia, né, que eu precisava dele do meu lado. E eu achava que era 2, né, que eram 2. E o médico falou assim, você tem razão, são 2. E eu lembro de estar de um lado seu, você deitado na maca, e o médico olhando, né? Quando ele estava olhando você ali, examinando, e aquela demora, qual é o teu sentimento? Por incrível que pareça, gente, esse tipo de pergunta que estou fazendo para ela, a gente conversou pouco. Porque pelo olho a gente conhece a esposa que tem, né? Verdade. Mas eu queria saber de você, Flor, quando o médico estava examinando e parecia uma eternidade, ele falou, tem 2, mas aquele silêncio perdurou. O que você esperava? Pelo silêncio dele eu já imaginava que tinha alguma coisa de errado. E aí eu já meio que senti sem chão, né? Poxa, e agora? Minha cabeça já começou a imaginar 1001 coisa. Quando nós fomos na primeira vez fazer a ultrassom, né? O médico olhou e falou assim, olha, tá legal. E eu escutava o barulho assim, ó, do coração, né? E aí quando eu cheguei em casa eu falei assim, amor, olha, não sei, algo no meu coração diz que tem 2, não tem um só. Ela falou, não, você viu lá no ultrassom, só tem um, né? E aí onde eu falei assim, não, quando chegar lá eu vou falar pro doutor revirar você, porque tem mais um aí, né? Tem mais um. E foi mesmo, ela estava deitada, o médico começou a analisar, e um silêncio, né? E aí ele falou assim, pai, realmente são 2, né? Vamos continuar aqui. Até o momento que ele falou, né, que tinham 2 realmente, que não era só um, mas que os 2 estavam sem vida já. E que nós teríamos que fazer o procedimento da curetagem, né? E que para mim foi uma experiência terrível. Então, é isso que eu queria que você contasse. Você na maca, sendo levada para o hospital, né, no caso para o quarto. Eu não te acompanhei, né? Não tive acesso. Não. Qual foi o teu sentimento ali naquela maca, saber que ia limpar o teu útero e tirar a criança? O que você sentia? Eu me senti impotente, incapaz. Naquele momento eu ficava assim, nossa, por que será que aconteceu isso, né? A cabeça da gente começa a imaginar 1001 coisa. E isso foi então a primeira perda. Depois nós fomos para o colégio, não é isso? Isso. Me ajuda a lembrar os detalhes. A gente foi para o colégio. E lá, fazendo teologia, a gente foi comportar. E na campanha de Uberlândia? Uberlândia, um ano depois. Uberlândia. Lá em Minas. Isso. Também nós descobrimos que você estava grávida, né? E isso. Esse sentimento, como foi esse sentimento de voltar a crer que vai ser mãe? É bom?
E quando eu descobri novamente a gravidez, eu já falei assim, agora vai dar certo. Aham. Porque depois da curetagem, né, o médico falou assim, é normal, acontece várias vezes com muitas mulheres, a primeira gestação, isso, aquilo, mas a próxima vez vai dar certo. Então, quando eu descobri a segunda gravidez, eu falei, agora vai dar certo. O médico falou que está tudo bem, que vai dar certo. É só uma observação aqui, você que está me assistindo aí, né? Não é normal perder, né? A gente foi pelo médico do SUS. Ele falou, não, é 3, no mínimo até 3 é normal, depois tem que investigar. Não, se você passou por isso, está passando, vai investigar. Até mesmo antes, né, de tentar ter filhos, faça exame antes, veja tudo para que você não se frustre e não se machuque, né? Quanta ignorância, né, desse doutor que nos atendeu e falou que era normal perder. Não é normal perder, tá? Tem alguma situação, né? Então, muito bem. Né? E eu já fiquei convicta que tudo ficaria bem. Passou alguns dias, sangramento novamente, não é isso? Dores. Isso. Aí eu te levei no hospital universitário de Uberlândia. Isso. Mas você não quis ficar lá, por quê? Não, fui para o hospital, lá tinha uma irmã adventista que era obstetra, e ela falou, olha, não tem como, já faz alguns dias que nós fizemos ultrassom, não apareceu o embrião e não apareceu até agora, você vai ter que passar por outra curetagem. E aí ela me encaminhou para o hospital universitário de lá, e aí eu não quis ficar de jeito nenhum. Eu lembro que lugar horrível. Eu tive que ficar na campanha para poder conseguir os recursos, para a gente poder voltar para a faculdade, pagar o colégio. E eu lembro de você pegar o ônibus, né? Você foi para casa e eu fiquei sozinho na campanha. Como foi essa volta para casa da sua mãe, onde você teve que fazer o procedimento? Eu não quis ficar no hospital, porque no hospital não podia ficar ninguém comigo, eu tinha que ficar sozinha. Eu sabia que Deus estava comigo, mas eu precisava dele do meu lado. Mesmo assim, eu tive que vir para casa da minha mãe. Pelo menos ela poderia ficar comigo, né? E aí em Taquaritinga, mais uma vez, eu tive que passar por outra curetagem. E a cabeça ficava assim, poxa, no mesmo quarto que eu estava, colocaram uma mulher que tinha acabado de ter um bebê. Vamos ver se a gente consegue ir até o fim. Perdemos, depois passaram-se algum tempo. Nós então fomos comportar e agora estávamos na cidade de Niterói, não é isso? Para quem não sabe o que é comportar, né? Na faculdade a gente tem uma possibilidade de trabalhar vendendo livros, né? Livros de saúde, livros religiosos da igreja, né? E era uma maneira de trabalhar nas férias para poder pagar o semestre, né? E a gente estava nessa campanha, né? Fomos para Uberlândia e agora para Niterói, né? E lá em Niterói eu já era líder de campanha, né? Já era líder de campanha. E lá, mais uma vez, aconteceu. Isso. Niterói. E aí, mais uma vez, a Poliana ficou grávida. E me diga para nós, qual foi a tua sensação de saber que mais uma vez tinha uma oportunidade? Foi de euforia novamente, porque mais uma vez os médicos me atenderam, diziam, até 2 vezes é normal, tá tudo bem, já fizemos exame, tá tudo ok, é normal. E eu lembro que nós estávamos ficando no colégio adventista e era um corredor bem grandão assim, os comportores tudo no quarto, e a gente descobriu de madrugada que eu estava grávida. Eu lembro que ele saiu gritando, acordando todo mundo, na maior alegria, todo mundo festejando com a gente, fizemos festa, aquele dia era num sábado de manhã. Foi. E foi bem gostoso. Mas, infelizmente, houveram algumas complicações e eu lembro que houve a perda. Agora me lembra, você ficou comigo, né? Você ficou comigo, como que foi naquela campanha? Voltei para Taquaritinga de novo. Foi, né? Foi. Porque Foi. como nós éramos líderes da campanha de comportagem, alguém tinha que ficar cuidando do grupo, não podia deixar o grupo sozinho. Foi. E eu vim para casa da minha mãe, colo de mãe, vocês sabem, né, como que é. Depois o colinho do esposo, colinho da mãe era o que ia me ajudar muito. Então, você vê, né? 3 oportunidades que eu não fiquei com a minha esposa, né? Porque não tive condições, né?
Uma não me deixaram, outras duas é porque eu estava trabalhando, né? Para poder pagar a faculdade, para formar em teologia, né? E não pude dar o apoio que ela precisava, né? Isso dói lembrar de não poder estar do lado dela, né? Gente, essa mulher é guerreira, ela, eu não mereço ela. Eu não mereço, né? Ela é o plano de resgate da minha vida, né? Para quem assistiu o vídeo passado, viu que ela é o plano de resgate para minha vida, né? Eu vim para casa da minha mãe mais uma vez em Taquaritinga, tive que passar por outra curetagem. Passou algum tempo, agora o último ano de teologia, de faculdade. Você sabe que jogador caro não brinca em campo, né? Mais uma vez, ela ficou grávida. E agora, por causa da campanha, da comportagem, a gente fez um plano de saúde, né? E por causa do plano de saúde, a gente conseguiu uma pessoa assim, gabaritada em Campinas. Qual foi a tua sensação de agora encontrar uma pessoa que aparentemente nos deu todo o respaldo? Como que foi? Eu lembro olhar para você e te ver diferente. Esse médico, ele era um médico que já cuidava de gestações complicadas, de casos de muitas perdas, né? E eu lembro dele ter falado assim, a primeira coisa que os outros nunca tinham dito para mim, ele falou assim, não é normal. Nem na primeira vez não é normal. Você deveria ter vindo comigo desde o começo, só que a gente não imaginava que ia acontecer tudo isso, né? E ele fez vários exames, até de genética, tudo que vocês podem imaginar. Ele fez, e por incrível que pareça, não tinha nada, não dava nada, nem nos meus exames, nem nos exames do DRI, não dava nada. Ele falou assim, bom, o que nós vamos fazer? Vamos dar vou te dar muita vitamina, progesterona, e foi me dando muito medicamento, assim, sabe, para proteger, para que tudo desse certo. Talvez você fique pensando, né? Nossa, mas tentar de novo, já foram 3, né? Pra quê? Pra que tentar de novo? Pra quê, né? Eu tinha um sonho, né? Veja, eu nunca forcei minha esposa pra nada, né? Sempre deixei ela à vontade. Mas ela queria, né? Ela queria. E nós queríamos, né? Então havia compreensão da minha parte, dela também, um esforço. Mas não foi fácil. E com esse médico aí que nós encontramos em Campinas, reacendeu a chama. Falei, vai dar certo, né? Muito bem. Ele falou assim, agora nós vamos tentar juntos. E aí eu lembro que ele foi programando até data, tudo certinho, a gente foi tentando. E aí nós engravidamos do nosso pequeno Ian. O Ian. Que nós descobrimos que era o Ian. Colocamos o nome de Ian. E ao contrário das outras gestações, que tinham só ido até o 3º mês. Agora com o doutor, com a ajuda dele, nós avançamos. Nós conseguimos ir bem adiante, saber que era o Ian. E eu lembro que ele falou assim que deveria fazer uma cerclagem. E realmente você fez, não fez? Não foi dessa vez. Não dessa vez. Por quê? Só lembrando. Nós nos formamos em teologia, fomos chamados para Cascavel. Paraná. Aí chegamos em Cascavel, você estava grávida do Ian. Isso. E nós conhecemos lá um irmão que nos atendeu, que era obstetra. Não foi esse? Não. Tá. Foi depois, ok. Você está misturando as histórias. Peraí. Tá, me ajuda. Nós fomos para o Paraná e esse médico de Campinas, o tempo todo mandando e-mail, a gente se falando. Ele falou, chega lá, você continua os remédios, você tem que fazer tal exame, tal tempo de gestação. Ele foi me coordenando em tudo. Só que chegando lá depois de uns dias, né, comecei a sentir numa madrugada muitas dores. Eu já estava com 24 semanas de gestação. Então já estava com barrigão, já tínhamos berços, já tinha muitas coisas compradas. E aí eu comecei a sentir muita dor na madrugada. Só que eu não sabia o que era, né? Não tinha nunca chegado até esse tempo de gestação. Comecei a sentir muita dor. O Adriano já me pegou e me levou para o pronto-socorro, né? E lá, meio que um descaso inicialmente, fiquei muito tempo lá. E quando foi fazer o exame, já falou assim, olha, o bebê está nascendo, já está bem dilatado, só que você não pode fazer nada agora, não tem repouso, não tem nada que faça. O bebê vai nascer, infelizmente, pelo tempo de gestação, ele não vai sobreviver. E não pode cortar, tinha que ser natural. Não podia, como já estava bem com a dilatação, tudo. Ele falou assim, nós não podemos nem fazer cesárea, você tem que esperar o parto natural. Eu lembro que isso era de madrugada. Isso. E eles colocaram soro para forçar mais ainda, né, a indução. Para induzir. E você lembra a quantidade de horas que nós ficamos ali? Você ficou em trabalho de parto? Eu fiquei muitas horas.
Eu lembro que deitada você falava algumas frases. Quais frases que você dizia deitado, eu ali do seu lado, você sofrendo dores e o bebê não nascia? O que você dizia? Assim, não sei quem. As mulheres já tiveram um parto normal, induzido, né? Eu sofri muito. Até porque eu já sabia que estava passando por tudo aquilo e eu não ia ter meu filho. Eu lembro que você falava, eu entendi assim, que eu não vou ser mãe. Eu falava pra Deus, caramba, Senhor, difícil assistir. acaba logo com isso, porque eu já sei que eu não vou ter ele. Chega, acaba, eu tô cansado de sofrer. Eu lembro que foram horas e horas e horas ela na maca. E não nascia, não saía criança. A criança a princípio estava viva, mas depois ela morreu. E os médicos não podiam cortar, né? Ele tinha que ser parto normal, né? E ali, presenciando ela naquela cama ali, né? E ela falava, Senhor, tira de mim. Eu entendi, eu não vou ser mãe. Não vou ser mãe. Eu quero parar a dor, né? E eu ali do lado, eu não sabia o que fazer. Foram horas. Eu não lembro, mas foram mais de 7 horas. Assim, foi terrível, foi terrível. Pastor, por que você está fazendo isso, pastor? Por que você está forçando a tua esposa a chorar? Por aquilo que pareça, nós entendemos que isso é um dom de Deus. Não me pergunte por quê. Mas eu lembro do sofrimento dela, da tristeza dela. Eu lembro de sair do quarto depois de horas de trabalho de parto. Encontramos lá, mudou o turno dos médicos. Aí eles voltaram, fizeram um toque e perceberam que o Ian não estava encaixado, né? Ele estava ao contrário. Isso já era tarde, já era umas 4 horas da tarde. Foram horas. Sim, foram horas. Fizeram massagem. E aí o Ian, em um momento você foi ao banheiro, ele saiu naturalmente. Foi. E esse dia eu lembro, né? O doutor falava assim, não olha, não olha, não olha, não olha. E ela estava no vaso. O enfermeiro foi lá no banheiro, né? Colocou a mão por baixo e pegou ele e falava, não olha, não olha, não olha. E eu estava ali meio fora do banheiro. E eu lembro que o enfermeiro passou assim com ele na mão assim, né? Eu não vi ele, mas só vi a perninha dele assim, pra baixo. Foi difícil, né? Foi difícil. Foi assim, como se fosse a esperança indo embora, sabe? Meu coração doído por ver o filho indo embora. E vi uma mulher que não sabia mais o que fazer para consolar ela. Pensa num cara impotente, né? Cara impotente, impotente, impotente. E aí, naquele momento, quando eu estava passando aquele o trabalho de parto, eu questionei a Deus. Mas quando eu saí dali, eu falei, perguntaram se a gente queria ver ele. Eu falei, eu não quero ver. Eu falei para Deus, Senhor, eu não vou questionar o Senhor. Não vou perguntar por quê. Porque o Senhor é o Deus da minha vida. E a partir do momento que eu pedi para o Senhor acabar com tudo isso logo, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, está cuidando de nós. O Senhor sabe o amanhã, eu não sei. Então eu não vou questionar. E a partir daquele momento que ele saiu de lá, eu não quis questionar Deus. E não questionei em nenhum momento que as pessoas iam me perguntar, mas como que pode? E isso e aquilo, você não está brava com Deus? Eu falei, não, Deus sabe de tudo. Eu não quis questionar Deus quando nós perdemos o Ian. Mas em 2015, depois de algum tempo, lá em Cascavel, com mais recursos, a Poliana ficou grávida novamente. A gestação foi fluindo, a barriga foi agora crescendo mais tempo de gestação. Nós tínhamos comunicação ainda com o médico de Campinas, então eu fazia o mesmo tratamento que eu fiz para engravidar do Ian, tudo certinho. E agora nós tínhamos também um médico, doutor, que era um doutor, um obstetra adventista também da igreja lá, e ele nos acompanhou assim, a qualquer hora da madrugada, a qualquer momento, eu mandava mensagem. Tomou nossas dores, né? E tomou. Eu não queria mencionar o nome dele aqui, do doutor, né? Lá de Cascavel, não sei se ele vai estar assistindo. Mas, meu irmão, muito obrigado. Obrigado por tudo que você fez. Deus te abençoe ricamente, as tuas filhas, né? Ter uma família linda. Não vou mencionar seu nome, mas você sabe o que eu tô falando. Se esse vídeo chegar para ele, né? Entenda assim que nós somos muito gratos pelo teu cuidado e carinho que você teve com a gente nesse momento lá em 2015, né? Nossas dores, literalmente, ele lutou por nós. Foi. Foi. Mas infelizmente,
situações aconteceram e mais uma vez aconteceu. E naquele dia que você começou a passar mal, o que passou na tua cabeça, Flor? Da Maria Clara, nós sabemos que era a Maria Clara, já estava com 27 para 28 semanas de gestação, bem barriguda, e na expectativa, a família, todo mundo, né? E eu lembro que eu comecei a sentir as mesmas dores do Ian. E na mesma hora, a primeira dor, segunda dor, terceira dor, eu já liguei de madrugada pro doutor. Ele falou assim, vai agora pro pronto-socorro que eu vou te encontrar lá. E lá ele falou assim, vamos fazer uma curetagem. Fez uma curetagem, não, perdão, uma cerclagem. Vamos fazer uma cerclagem, tentar segurar o máximo que der. Só que aí passou um tempo, ele viu, não tem o que fazer. Ele fez um exame e sentiu o pezinho da Maria Clara. Ele falou assim, e aí, o que você quer? Eu falei, doutor, tem como segurar? Ele falou, não tem mais o que fazer, segura ela aí dentro. Sim. Ele falou, aí eu falei assim, então eu quero uma cesárea. Eu não aguento passar por tudo que eu passei do Ian, eu quero uma cesárea. Só para vocês entenderem, né? A minha esposa, depois nós descobrimos, né, que o que acontecia é que o colo do útero dela, né, depois dessas diversas curetagens que ela fez, deixou o músculo do útero dela flácido, né? Então quando pesava a criança, ela embicava no canal da vagina e ali subia infecção. Então essas dores que ela sentia era porque o colo do útero estava totalmente infeccionado. Nós não sabíamos qual era a infecção, né? E o interessante, e não tinha como entrar com o medicamento, só no medicamento certo, não matava a criança e poderia dar algum problema, né? Então o colo, o útero, entendendo que aquele corpo estava infeccionado, né, ele empurrava para baixo, né, empurrava, né, por isso das dores e do nascimento prematuro, né. Então erros médicos, falta de conhecimento, né, geraram tanta dor assim. E eu lembro que nós fomos para o centro cirúrgico e nós tivemos a Maria Clara. Foi. Qual era a tua oração naquele momento? O que você falava com Deus? Eu pedia para Deus que eu pudesse sair de lá um dia com ela nos meus braços. Eu lembro que ela nasceu quietinha, levou ela para neonatal, ficou ali na UTI. Aí você foi liberada, você começou a tirar leite. E qual era a tua sensação? A tirar leite para levar para a tua menina que estava lá na incubadora? Qual era a tua oração? Que Deus me desse força, porque mesmo que eu precisasse ficar com ela no hospital meses, eu ficaria. Mas para sair com ela nos meus braços. E gente, a Maria Clara era a cara da Poliana. Eu ia lá na incubadora e via ela pequenininha, perfeita. A Poliana tirava leite todo dia para poder dar para ela, né, fortalecer. Só que ela precisava tomar injeções, né, para o pulmãozinho dela desenvolver. Só que a infecção dela estava muito forte, né? E o médico não sabia qual era a infecção, né? Então não sabia qual medicamento dar para ela. Então ela tinha que resistir, né? E foram dias assim de grande sofrimento, sabe? Não vi a hora de tirar ela da incubadora para eu mesma cuidar dela. E eu lembro que estava em casa eu, você, a tua mãe, a Patrícia e também a Júlia, pequenininha. E foi aquele momento que eu tive uma conversa séria com Deus no escritório. E aí eu saí do escritório, foi na hora que tocou o telefone, era um médico nos chamando. O que passou na tua cabeça? Para quem não sabe, esse momento eu entrei no escritório e eu me ajoelhei ali no chão, perto da minha mesa, né? E, gente, eu rasguei o meu coração para Deus. Aquele era o verdadeiro Adriano, sabe? Não tinha um hipócrita ali. Tinha um pretendente pai, marido, vendo mamãe sofrer. E eu assim, pastor. E eu pensava assim, Senhor, que pecado eu cometi? Que eu fiz, que é tão grave que o Senhor está me amaldiçoando. Minha filha, minha mãe, minha esposa
ela não tem o filho dela, nós não temos nosso filho. Que pecado. Por quê? Por que a gente está sofrendo assim, né? E foi um tempo ali de oração, de conversa com Deus. Fui muito sincero com Deus, né? Hoje eu entendo um pouquinho assim do que Jó reclamou com Deus, né? E eu lembro que ajoelhado, eu orando, né? Aí veio uma voz, né? Não foi audível, né? Mas falou assim: Adriano, eu nunca prometi para você que você seria pai. Por que está cobrando algo de mim que eu nunca prometi para você? E aquilo para mim fez muito sentido. Eu parei e pensei. Para Abraão, Deus falou: você vai ter um filho. Para Manoá, né? O anjo falou: ó, você vai ter um filho. Para Maria, o anjo Gabriel veio: você vai ter um filho. Para o Zacarias e a Isabel, né? Vai ter um filho, uma promessa, né? Mas para Adriano não desceu um anjo do céu. Não tive uma visão, um sonho dizendo: você vai ser pai, Adriano. E aquilo fez sentido para mim. E eu levantei, enxuguei as lágrimas, agradeci a Deus por isso. E onde eu saí do escritório, com a certeza de que nós não estávamos sozinhos naquela situação. E que eu e ela não tínhamos culpa. São fatalidades da vida. Que a gente depois, muito tempo, vai entender as coisas que acontecem, né? Mas vamos lá. Já imaginava que era algo ruim. E mais uma vez nós perdemos. E eu lembro que o doutor fez de tudo para que não precisa. Dessa vez não teve como, teve que ter um óbito, porque ela já estava grande, né? E eu lembro que nós fizemos. Ela ficou 4 dias, gente. Uma despedida. No neonatal. O que você pensava ao ver, ao a gente colocar o caixãozinho da Maria Clara que passava na tua cabeça? E eu lembro que eu pedi pro rapaz da funerária, né? Falei: brother, não abre o caixão, cara, a gente vai chegar lá. Não abra o caixão, né? Só que aí trocou o turno. Veio um outro rapaz. E aí quando nós chegamos no cemitério, ele abriu o caixãozinho. E tava lá a Maria Clara, pequenininha, igualzinha a Poliana, cabelo tudo de macarrãozinho, narizinho. Eu espero em Deus, quando Cristo voltar, meus filhos estejam conosco, né? O Ian, né? A Maria Clara, os outros não sei, tenho certeza. Mas olha, sofremos. Essa mulher guerreira. Eu lembrava de frases que pessoas tinham dito pra mim. Escuta essa, gente. Eu mataria meus filhos. E eu pensava, eu tirei a vida dela. Que eu era incapaz. Que não era pra mim a maternidade. E eu falei pra Deus, falei: Senhor, eu não quero mais passar por nada disso. E eu realmente tinha desistido de ser mãe. Falei: não quero fazer meus filhos morrerem como pessoas tinham dito que eu estava fazendo. E aí, naquele momento que eu vi minha filha ser enterrada, eu, assim, não sei vocês, mas o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de amizade mesmo. De eu conversar com ele, dele ser meu amigo. E ele, como meu amigo, eu falei para ele bem assim, na hora que enterrou minha filha, eu falei: Senhor, eu estou de mal do Senhor. Eu não quero conversar. Eu estou chateada. Porque do Ian não questionei. Mas a Maria Clara, eu sei que o Senhor sabe de tudo. Não vou questionar também. Mas eu estou chateada. Eu estou triste. Eu estou me sentindo abandonada pelo Senhor e eu não quero conversar. E eu lembro que depois que nós enterramos a Maria Clara, eu fiquei 3 meses sem falar com Deus. E eu não falava mesmo, mas eu sei que Ele conhece meu coração, que Ele sabe que eu amo Ele. Eu falava para Ele assim: Senhor, para mim era como se não fosse uma oração. Eu falava assim: o Senhor sabe que eu te amo, mas eu estou chateada, eu não quero conversar. Eu lembro que eu saía para ir para a igreja,
você ignorava. Eu lembro que para mim era constrangedor no sentido assim, eu sou pastor, estou passando por isso, estamos em pecado, é maldição, o que está acontecendo? E vendo ela, e respeitando, né? Respeitando a sua briga com Deus. Foi. Eu fiquei de mal dele, mas ele sabia que eu não estava abandonando, em nenhum momento eu me senti abandonando Deus. Eu só estava chateada, estava magoada por ele ter deixado passar por tudo isso, acontecer tudo isso com a gente. Foi. E para a gente finalizar, quando você voltou às pazes com o Papai do Céu? Quando foi isso? Acho que eu nunca te perguntei isso. Não, eu creio que quando o meu luto foi diminuindo e eu fui assim voltando à minha rotina, como eu falei, a gente não fica brigado com amigos para sempre. Quando a gente ama um amigo, né, a gente volta à amizade. A gente fala assim, olha, você magoou. Eu vou até falar com ele, falei, eu estou triste, fiquei esse tempo sem falar com o Senhor, estava magoada, ainda estou, mas eu te amo. E eu sei que eu preciso do Senhor, que sem o Senhor eu não sou nada. E aí eu comecei a voltar a falar com Deus. Eu lembro que a gente fazia as meditações todo dia, né? Mas nesse tempo que ela estava brigada com Deus, ela não queria falar com Deus, né? E aí, a partir daquele momento, eu lembro até hoje que nós falamos assim, Senhor, a nossa vida, o Senhor nos chamou para o ministério. Então, daqui para frente vai ser só o ministério. Não vai ser pensar em filhos, crianças, nada. Vai ser o nosso ministério. Nós vamos planejamos futuramente ir para fora, né, do país, missão, qualquer coisa, mas a gente não queria mais pensar nisso. E eu lembro que eu falei, nós falamos numa oração, nós dois juntos, que só se Deus mostrasse como se fosse um anjo na nossa frente falando que Ele nos daria esse presente. Porque foi o que nós entendemos. Nós não seríamos pais. Deus nunca prometeu para nós, né, que nós seríamos pais, né? Mas passou-se o tempo e, como diz a frase, tudo passa nessa vida, né? Fomos transferidos para Goiôerê no ano de 2017, né, Flor? Foi. 17. E lá Deus encaminhou todas as coisas, né? Só para a gente resumir. Encontramos um médico. Que foi como Deus, como o anjo falando para mim. Um médico que, no primeiro encontro, eu estava cético. Ele só falou assim, você tem esse problema, isso. Olhando apenas uma foto da ultrassom. E a gente com um chumaço assim de exames. Falei, não precisa disso. Ele olhou a foto, falou, você teve isso. O teu problema se resolve assim, assim, assado. E fui eu que patenteei a ideia na Unicamp, em Campinas. Então, a minha parte eu garanto. Aí eu falei, mas é prepotente? Mas ele falou assim, mas se o Papai do Céu não quiser, não posso fazer nada. Vão para casa. Ele ganhou aí. Se o Papai do Céu quiser, eu vou fazer de tudo para que vocês consigam. E ele não sabia que o Adriano era pastor, não sabia que nós éramos cristãos. Não. Ele simplesmente falou assim, a minha parte até hoje, de tantos anos, nem lembro que eu tenho eu não lembro agora quantos anos ele falou, que eu tenho de profissão, eu nunca perdi um bebê com o seu problema, porque eu sempre sabia o que fazer. Mas a minha parte eu garanto. Em março, Deus não quiser dar, Ele não vai dar. 6 de março de 2018, o terremoto nasceu. Ela é um milagre. A nossa mãe é um milagre. Deus conosco. Porque eu sei que Ele estava conosco o tempo todo. Até hoje eu sei que Ele sabe o amanhã. Eu não sei. Eu não sei se talvez meus filhos passariam por alguma dificuldade grandiosa na vida, sofreriam. Eu ia sofrer mais vendo eles, né, sofrendo. Eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe que Ele já tinha uma promessa que eu não conhecia, que era esse milagre. Chorando igual o pai. Não, coisa. TDAH igual o pai. Mas olha. Mas é o nosso milagre. Entendemos que Jesus é a resposta. Quando eu pensei na Semana Santa que nós tivemos, eu lembrei que na minha vida, na nossa vida, Jesus sempre foi a resposta. E espero que seja a resposta para vocês. Amém? Obrigado, meu amor. Te amo.
Gente do céu. Ah. E foi assim, né, que tivemos a Emanuela. A Emanuela, ela é demais. Ela completa vazios que a gente nunca pensou que seria completados, né? Ai, o que falar mais, né? Então, hoje eu entendo, né? Olhando ela já com 6 anos de idade, hoje eu posso confortar e consolar pessoas que perderam crianças, né? Eu lembro uma vez que estava numa cidade e uma irmã tinha perdido o primeiro filho, né? Um aborto natural. E chorava, ficou semanas isolada, chorando. E o marido falou assim: "Ó, pastor, ela está em depressão, ela está acabada." Falei: "Posso visitar? Ela aceita uma visita?" "Não, ela aceita sim, pastor, pode ir lá." E eu lembro que eu fui, né? Aí eu vi ela e ela culpando Deus, aquele nervoso, e chorava, e brava. Aí eu falei assim: "Olha, eu posso entender um pouquinho do que você está passando." Ela falou assim: "Como assim, pastor? Você está entendendo um pouquinho? Como você pode entender um pouquinho da minha dor? Você já passou por isso?" Eu falei: "Eu posso contar um pouco da minha história." Aí quando eu terminei minha história, ela levantou, enxugou as lágrimas e falou assim: "Estou envergonhada. Me senti humilhada pela minha ingenuidade." E curou a tristeza dela. Ela falou assim: "Quem sou eu para reclamar, né?" Então assim, Deus tem propósitos, né? E essa é a nossa vida, né? Depois que quando eu cheguei aqui em Monte Azul, né? Talvez algumas pessoas não saibam, né? Mas a gente está tentando um segundo filho. E no comecinho de 2023 nós perdemos, né? Mais um também. E aí oramos, e hoje, já em 2025, aquele sentimento de ser pai de mais um passou. A Poli também, e nós estamos super felizes com a Manu, entendemos que vai ser ela, né? E tá tudo certo. Então, gente, esse é um pouquinho da minha história, de meu fracasso como pai, você entendeu, né? Os filhos perdidos, casamento maravilhoso, né? Que eu casei com essa princesa, essa rainha, na verdade, né? E quem sabe no próximo vídeo aí, agora eu posso contar pra vocês o Adriano e os traumas psicológicos, né? O Adriano e a depressão. O que desencadeou a minha depressão, como eu passei e como eu tenho passado, né? Vivendo esses problemas psicológicos, né? Que talvez também possa ajudar você. Deus te abençoe. Espero que nesse vídeo você entenda que, apesar da dor, existe muito conforto do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas pelo dia, né, pela manhã, vem a alegria. Se você está passando por dificuldade, por problema, tudo passa nessa vida, tudo passa. Se apegue no Senhor, tenha calma e vai passar. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. E se você quer que continue falando um pouco da minha vida, da minha história, coloca nos comentários. Curte, compartilhe. Valeu, gente. Fui. Tchau. Rapaz, pesado, hein?